Eu saúdo mais uma vez a amada igreja, na paz do Senhor, amém? É com grande alegria que eu me encontro mais esta noite, reunida com esse povo lindo. Mais uma parte da noiva de Cristo, que nós cremos, entendemos, profetizamos, buscamos, intercedemos. Nós pensamos assim, caminhamos para que essa família vá morar no céu. E é isso que tem nos mantido vivos, diante de tantas provações e dificuldades que temos enfrentado, principalmente neste ano, né? Mas louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pois até aqui o Senhor nos ajudou. A minha saudação ao povo que está lá do outro lado das câmeras, que está nos assistindo nesta live. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente e que cada um de vocês, seja onde estiveres neste país, neste mundo afora, receba as mais ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, aí pelo poder da fé. Saudamos a todas as autoridades constituídas nesta noite aqui. Pastor presidente, a sua excelentíssima esposa, a sua família querida, ao pastor Samuel, que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez, né, a irmã Rosa, a qual estendeu esse convite, confiando a nós esta oportunidade. Que Deus abençoe e prospere o seu ministério a cada dia, a sua família, dando cobertura espiritual em nome de Jesus. Eu peço que a igreja fique em espírito de intercessão, pois nós entendemos, eu não posso dizer que somente eu, mas nós entendemos que onde um ungido, uma mulher e um homem de Deus colocam os pés, a guerra é declarada, porquanto não tem como nós meditávamos na noite passada, alguém ser separado para Cristo, alguém ser separado para a boa obra, e assim constituir no seu interior a maravilhosa presença do Espírito Santo. É impossível, onde ele chegar, não ter uma guerra travada. Isso só é possível quando nós já perdemos a doce fragrância de Cristo. Mas eu quero ressaltar, antes que a amada igreja venha tomar o seu assento, que isso não é feio. Calma, a irmã Juliane não está aqui como porta-voz de uma verdade fora da realidade cristã. Eu não estou aqui para dizer que você tem que ser forte em todo o tempo. Eu não venho aqui dizer que se tu tem vivido lutas constantes, tem algo de errado com você, não. Como nós meditávamos na noite passada, esta é uma falsa ideologia humana, carnal, limitada, onde diz que o cristão em todo tempo tem que estar forte. Não, é bem verdade que nós sofremos tribulações, dificuldades, tristezas, mas se tem algo que o Espírito Santo me incomoda, é aquele momento em que o crente se torna conformado com a tristeza, com a estagnação, com a indiferença. Eu venho te trazer nesta noite de encerramento desta festividade a notícia de que o Espírito Santo não está conformado com o meio teu comodismo, e esta noite é noite de renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o teu assento adorando. Pode adorar, pode glorificar, porque o Espírito Santo tem um compromisso para com a minha vida e a sua. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Juliane Abreu, não somente missionária por promessa ou por ser auto-intitulada. A igreja a qual eu pertenço, a Assembleia de Deus Missões, ela não tem como reconhecimento, unção muitas vezes, a unção presidencial sobre mulheres como diaconisa. Mas que coisa linda, pastor, é quando nós temos uma autoridade eclesiástica sobre nós, quando nós temos pastores conduzidos pelo Espírito Santo, que ouvindo a voz do mestre, vai e faz a vontade dele. Então, para que vocês entendam, eu fui consagrada a diaconisa, ali na cidade de Rio Grande, pela Assembleia de Deus Missões, e eu congrego ali, residindo também da mesma forma, no cassino, no balneário. Mas chegou um certo momento que logo após
a minha consagração à diaconisa, o meu próprio pastor falou: Juliane, eu estou te separando nesta noite para a missão. Não tem mais como te segurar, não tem mais como privar a obra de Deus na tua vida. Pode saber que a partir de hoje tu tens a minha bênção para pregar onde você precisar, e quando não puder me avisar, quando não der tempo, pode saber que tu estás com a minha bênção. E a partir deste momento, pastor, que o meu pastor, que hoje já não se encontra conosco, deu ouvido para a voz do Espírito Santo, eu me senti com uma cobertura espiritual tão grande, que foi abrindo o leque da ousadia na minha vida, tendo a convicção de que ainda que montanhas gigantes, serpentes e escorpiões, calúnia, mentira, perseguição se levantasse contra a minha vida, eu sabia que eu estava alinhado à vontade de Cristo. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Eu não estou falando sobre títulos meramente. O que eu quero que você entenda, que temos que ter uma cobertura espiritual. Não chegaremos a lugar algum se não termos a unção dos nossos líderes, se não tivermos uma palavra de bênção do nosso pastor, da nossa líder. Nós não poderemos chegar a algum lugar. Poderemos até caminhar, mas logo após, eu tenho certeza que o mundo espiritual se levantará, porque vai ver que ali tem uma ovelha sem pastor, e vai tragar a sua vida, desde quando não aconteça, quando nós falávamos ontem, se o lobo chega até uma ovelha e não sente o cheiro do pastor, sabe que é uma presa fácil. Eu falo sobre a autoridade do pastor, e sobre a liderança feminina também, que nos pastoreia, que nos cuida, que nos aconselha, que nos dá cobertura, que intercede, que jejua, que renuncia. E eu já estou falando assim, muito calma, muito tranquila, porque eu sempre, quando eu venho até a presença de Deus, o meu primeiro compromisso é ser boca dele. E muitas vezes eu não consigo entrar na mensagem, no esboço que eu fiz, porque de acordo com o que o Senhor vai soprando ao meu ouvido, a necessidade do que nós temos que escutar, eu vou falando para que isso venha a servir de relevo espiritual. E a partir disso que eu tenho falado e testemunhado aqui, se tem muitas vezes alguém que não está se identificando com o que está acontecendo, dizendo: o meu ministério não está crescendo, o meu ministério não está desenvolvendo, o meu ministério não está caminhando. Ei, chegou a hora de se cumprir aquela palavra em Provérbios que a nossa querida pastora Rosa Brim leu. Está faltando meditarmos, refletirmos acerca do que tem permeado a nossa vida espiritual. E eu já te faço uma pergunta nessa noite: o que ou quem rege a tua espiritualidade? O que está permeando as regras da tua vida espiritual? Será que você é limitado? Como assim, irmã? Eu tenho limitado se quando eu chego na presença de Deus, na sua casa, eu falo: Deus, faça conforme a sua vontade, me usa, me enche, me renova. Como tu achas, irmã Juliane, que eu posso estar limitando a vontade de Deus? Não seguindo as exigências da parte dele, para que você venha a ser um vaso cheio. Não foi o que eu preparei, mas eu vou continuar entregando o rolo, eu não posso chegar em casa com ele. Mas irmã Juliane, que exigências são essas? Se eu procuro estar na mais, agora vai apertar um pouco. Irmã Juliane, o que está dizendo que eu estou limitando a ação espiritual na minha vida? Se eu tenho procurado estar nos padrões daqueles que estão me cercando. Ora, eu venho te dar uma notícia a respeito da particularidade espiritual que o Senhor quer com cada um de nós. Eu tenho que dizer algo: tem pessoas que o Senhor quer trazer para um particular com Ele, para mostrar as suas revelações e maravilhas. E isso é necessário, uma maior renúncia, uma maior separação, uma maior paga de preço. E é por isso que muitos não entendem o porquê a sua chamada não passa da média
média da maioria. O que eu estou querendo dizer? Não estou menosprezando a chamada de ninguém, não estou menosprezando a liderança de ninguém, não. Eu só quero te dizer que você tem que abrir mais seus ouvidos de acordo com a exigência do Espírito Santo, que é particular para a minha e a sua vida. Irmã Juliana, ainda não estou entendendo. Eu estou te dizendo que o que o Espírito Santo pedir na minha vida não é a mesma coisa que Ele vai pedir na sua, ao passo que o que Ele vai requerer de ti não é a mesma coisa que Ele vai requerer da irmã Rosa Brim, e assim vai por diante. Cada um, Senhor, tem um mistério, cada um, Senhor, tem uma revelação, cada um, Senhor, tem uma obra, e é por isso que não adianta, minha amada irmã, dobrar o joelho e dizer: Senhor, me usa, como a irmã Juliane me usa, como a irmã Fátima, a irmã Beatriz, a irmã Rosa, a irmã Patrícia. Não adianta nós dobrarmos os joelhos e falar: Senhor, faz uma obra, se não estamos dispostos a sacrificar. Eu te faço um convite. Vamos voltar a sacrificar? Sacrificar as nossas vontades, sacrificar o que para nós é aceitável, sacrificar o que para nós é o nosso limite. Eu vou lhe dizer, o teu limite é bem diferente da onde tu podes chegar segundo Cristo. E é por isso que nesta noite, meditando a respeito de preservar o perfume, o Senhor vai te revelar que Ele quer mais. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, para que tu possas mergulhar mais uma vez nos mistérios da sua palavra, nos mistérios da sua vida espiritual, e viver uma vida abundante no que diz respeito às obras espirituais. Por isso nesta noite eu peço: desagrava os teus ouvidos e quebranta o teu coração, porque só recebe aquele que se coloca na posição. E eu te digo que serás bem-aventurado de acordo com tudo aquilo que o Senhor quer querer de ti. Aleluia. Não entrei ainda onde eu queria, mas eu vou continuar falando o que o Senhor me revela. O Senhor, Ele gosta de esmiuçar. A preocupação, né? O cuidado do Senhor nosso Deus é tão grande comigo e contigo, que Ele vai falando, Ele vai revelando os exemplos e vai mostrando o que Ele requer de nós. Pois bem, irmã Juliane, esmiuça mais um pouquinho a respeito do que você está falando. Estou falando que para obras específicas, todo o conforto é retirado das nossas vidas, todos os nossos conceitos são mudados, os nossos pensamentos são restabelecidos segundo o pensamento de Cristo. Para nós entendermos melhor, nós podemos dar uma passeada no livro dos profetas, nos livros que relatam a vida dos profetas. E tem uma passagem que revela a respeito do profeta Ezequiel, quando o Senhor Deus, tomando ele, falara a respeito do cativeiro do povo de Israel, que tinha se rebelado contra Deus. Só que nessa revelação, não é como acontece nos dias de hoje muitas vezes. O Senhor fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, e a gente já acha que é suficiente. Para entregar uma mensagem já é grande coisa, pois naquele tempo, o Senhor muitas vezes fazia o profeta viver a dor do povo, para que o povo entendesse o que estava por vir. Se eu estou errado, alguém me corrija. E Ezequiel, tendo que profetizar acerca da correção de Deus que viria sobre aquele povo, o Senhor determinou que durante o tempo que o cerco durasse, ele teria uma só posição em que ele poderia se deitar. E ali o Senhor especificava quantos dias duraria aquele cerco, e ia por volta de 1 ano. E o Senhor ali ainda descrevia que fora colocado cordéis para que ele não se virasse, porque o Senhor que queria dele aquele sacrifício, aquele posicionamento, para que a palavra e a voz do Senhor Deus tivesse peso, tivesse confirmação, e o Senhor Deus voltasse a ser temido naquela terra. Está aí a marca na vida de um homem e de uma mulher que carrega a presença de Cristo, que carrega o nome de Deus, e esse nome é pesado no que diz respeito à responsabilidade.
Homens e mulheres que através da sua voz, da sua conduta, do seu testemunho, da sua postura, da sua doutrina, da sua disciplina, homens e mulheres que através do seu ministério conseguem propagar e falar a respeito da autoridade de Deus nessa terra, podem observar, são homens e mulheres que são diferentes, diferente no olhar, no falar, diferente no vestir, no se portar, diferente no renunciar. Ele é separado, ele tem o coração circuncidado, não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda tristeza, perdoa 70 vezes 7, ele dá a segunda sua face, novamente para ser batida. Homens e mulheres desprovidos de orgulho, desprovidos de soberba. Se tem sapato, vai na igreja, se não tem também vai. Se tem roupa, vai para a igreja, se não tem também vai. Se tem emprego, dá glória a Deus e aleluia, se não tem também glorifica. E o Senhor tem levantado nesses últimos dias uma geração poderosa em obras, de homens e mulheres que não temem o que o homem pode fazer, porque a palavra de Deus relata que não deveremos temer o homem que pode matar a carne, mas temer a Deus, que além de matar e tirar a vida, pode lançar no inferno. Mas eu rendo glórias ao Senhor da glória, que está no nosso meio e está nos preparando para a morada eterna no céu. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. E o título da nossa reunião, do nosso encontro de mulheres, é preserve o seu perfume. Que coisa maravilhosa. Não precisamos entrar em detalhes, porque ontem nós nos ocupamos a explicar o porquê que foi escrita essa passagem, o que aconteceu, o que levou o apóstolo Paulo a aconselhar o seu servo, os seus, vamos dizer, subordinados, os membros da igreja a qual ele cuidava, o porquê que ele estava aconselhando a preservar o bom perfume, o porquê ele chegou neste ponto de incentivar com que aqueles homens e mulheres não fossem contaminados. Estudamos a respeito desta epístola, demos uma pincelada. E hoje nós queremos falar sobre preservar e restaurar. Preservação e restauração. Porque ao passo que nesses 2 dias eu procurava me deter sobre a palavra, sobre esse título de preservar, o Senhor em todo tempo colocava no meu coração restaurar. E é necessário a igreja de Cristo na terra ser constantemente restaurada pelo nosso Deus, porque ao passo que se aproxima a vinda de Cristo, a restauração é muito mais necessária do que outrora, porque muitas vezes nós escutávamos: os dias de hoje estão mais difíceis do que antigamente. E é escrito que quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, os dias serão mais difíceis. O amor esfriaria. E falando a respeito de preservar, nós podemos ver através das escrituras, através de diversas passagens, que tudo quanto é virtude, que através do Espírito Santo é confiada na minha e na tua vida, ela pode ser perdida, ela pode ser retirada, ela pode se esvair. Tanto é que diversas passagens falam acerca dessas virtudes e características cristãs poderem ser perdidas, e eu lhe provo quais essas passagens. Nós temos ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, onde somos aconselhados a não permitir que alguém possa vir a roubar a nossa coroa. A palavra do Senhor diz assim: cuide que ninguém tome a tua coroa, virtude que pode ser retirada. Amém ou não amém? Eu sinto a presença de Deus aqui, e o Senhor vai restaurar, porque o Senhor não libera uma palavra sobre a qual Ele não vai operar e não vai agir. E eu peço que você vai dando licença e deixando o Espírito Santo trabalhar, a despeito se você quiser continuar nesse teu nível de mediano, vamos dizer num nível mediano, mas o nosso Deus é um Deus de revelações, de experiências profundas, é um Deus que escolhe homens e mulheres para manifestar a sua glória. Hoje nós vamos entender que virtude de Deus pode ser perdida, pode ser retirada. Nós somos aconselhados a cuidar para que a nossa coroa não seja tirada.
nós vimos o apóstolo Paulo aconselhando que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Outra coisa, outra palavra, outra passagem que comprova que nada é garantido no que diz respeito ao que recebemos da parte de Cristo, a salvo. Uma vida de entrega, renúncia, oração, obediência, temor. Isso nos garante preservar o que Deus nos entregou. Preserve o teu perfume. Preserve a virtude de Deus que há em ti. Preserve a presença do Espírito Santo, porque eu vou te dizer, não é para qualquer um. São para homens e mulheres corajosos, escolhidos e separados. Homens e mulheres que desde a preparação do mundo foi preparado para habitar nas regiões celestiais. E essa palavra é maravilhosa, porque ela também nos diz que somos herdeiros, cordeiros com Cristo, dos tesouros que têm sido preparados por Deus. E isso não é motivo para adorar ao Senhor que está aqui. Deus de poder, somos herdeiros, somos cordeiros. Tem virtude de Deus nesta noite. Vai recebendo, não retenha, desemboca o vaso, porque eu já vejo virtude descer. Mas o Senhor está nos dizendo, é possível perder. Eu só estou repetindo a respeito da possibilidade de perdermos a virtude de Deus, para que você venha meditar. Será que eu já perdi algo? Recebe restauração nesta noite. Mas que para você venha temer e trazer a memória que se não vigiar, o diabo tira. Também numa outra passagem, em Mateus capítulo 5, nós vemos o próprio Cristo falando que se o sal for insípido, de nada serve, a salvo para ser pisoteado pelos homens. Irmã Juliane, o que tem a ver com perfume? Nós entendemos que aqui perfume é a virtude do Espírito Santo, a presença. Nós temos que zelar por isso. O Senhor quer que entendamos que nós temos que cuidar, é como um filho. Porque nós ontem ainda meditávamos que a vereda do justo é como a aurora. Ela vai brilhando e brilhando até virar dia perfeito. E a virtude do Espírito Santo na minha e na tua vida não é diferente. Ela começa como simplesmente uma alegria, irmã. Aquela alegria da salvação quando nós aceitamos a Cristo. A virtude do Espírito Santo, ela vem em forma de batismo. Ela vem em forma de um glória a Deus e aleluia, de uma dança, de um poder do fogo. Mas ela vai crescendo, sendo manifesta através de dons poderosos, através de ministérios abençoados, através do nome de Cristo sendo glorificado na minha e na tua vida. Vai crescendo. Olha para tua irmã e diz, olha para o teu irmão e diz, vai crescendo. A virtude e a bênção do Senhor, fala, é progressiva. Onde Deus está, a estagnação é inadmissível. Repete comigo, de novo, por que inadmissível? É tão lógico, porque o Senhor disse que toda árvore que não der fruto é inadmissível. Algo tem que nos incomodar nessa última hora, algo que tem que nos despertar, algo tem que dizer e nos confrontar que tem algo de errado. Temos que frutificar, e esses frutos têm que ser progressivos, 100 por 1. Temos que frutificar a cada dia, a cada ano. Os nossos dons têm que serem aperfeiçoados, o conhecimento da palavra tem que crescer. Nós temos que profetizar e ministrar mais, temos que ter mais sonhos e visões, temos que curar e libertar mais. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário e veio estrear o reino de Deus na terra. Aleluia, 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 glória, glória, glória ao Deus eterno. O que significa então, Juliane, preservar? Eu já vou entrar no restaurar. Preservar, segundo
o dicionário, significado de restaurar, segundo definições do dicionário, significa abrigar do mal, do dano ou do perigo. Restaurar significa abrigar do mal, abrigar ou proteger do mal, do dano ou do perigo, restaurando o bom perfume. Significa também defender-se, conservar-se e salvar-se. Significado de preservar. Mas eu quero ir para o ponto onde eu falava que o Senhor ministrava no meu coração desde ontem a respeito de restauração. Uma vez que preservar significa proteger, defender, ocultar do dano, tu vai perguntar para mim, Juliane, como é que eu posso fazer tudo isso? Se a luta contra a minha vida é constante. Tu vai perguntar para mim, missionária, o que eu tenho para preservar se já foi perdida a esperança? Riacho. Vai perguntar para mim, como eu vou me defender se a própria palavra diz que todos os dias somos como ovelhas, preparadas para o sacrifício? Irmã Juliane, tu não sabe o que eu perdi, tu não sabe das afrontas que eu vivo, tu não sabe dos traumas que eu carrego, tu não sabe a saúde que se foi, tu já não sabes onde anda a minha esperança, porque eu também não sei, mas é por causa justamente sua, que já não tem mais esperança, que já perdeu o bom perfume, que o Espírito Santo me trouxe nesta noite, porque a responsabilidade é dele, de restaurar o bom perfume de adoração, que sobre a tua vida, covardemente foi roubado. Eu quero me encaminhar para o fim, e eu quero falar para vocês o significado de restaurar, segundo o dicionário, com a permissão da irmã Rosa Brinho, eu só vou trocar, de preservar para restaurando o bom perfume. Restaurar quer dizer recuperar a posse ou o domínio da coisa perdida. Eu já vou encerrando, porque o tempinho é curto, eu não quero me tornar cansativa para nós estarmos orando já. Restaurar significa recuperar a posse ou domínio de alguma coisa perdida. Restaurar significa também pôr em bom estado, reparar, recuperar, consertar. Eu vou ler os tópicos, porque o Senhor colocara no meu coração, fala a respeito do que é necessário para que a minha igreja venha restaurar o bom perfume que é a minha presença na sua vida. E logo após a leitura desses tópicos, eu vou estar te convidando para se colocar aqui na frente. Nós estaremos intercedendo, peço que se coloque aqui na frente com distanciamento, e nós vamos estar orando para que essa restauração seja efetiva na tua vida, em todas as áreas que for necessária, porque a palavra do Senhor diz, porque para o nosso bom Deus, nada, porque para Deus, é o suficiente, para maravilhas acontecerem. Primeiro tópico, o que é necessário para restaurar o bom perfume da presença de Cristo nas nossas vidas? Ouvir a voz de Deus. Primeiro lugar, Paulo, ao se converter, quando foi confrontado pelo próprio Jesus, ele não enxergava nada, ele apenas ouvia uma voz,
E a partir dali, a sua cegueira espiritual foi tirada, e ele, vendo que estava no caminho inverso da salvação, ele passou a defender ao Senhor Jesus Cristo e a sua maravilhosa palavra como ninguém, se tornando o apóstolo dos gentios, se tornando um escritor de boa parte do Novo Testamento. Este testemunho e inspiração para muitos ministérios. Se você está querendo ser restaurada, tanto em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, financeiramente, na tua saúde, precisas ouvir a voz de Deus, porque o que o Senhor requeria de ti há anos atrás é diferente do que Ele requer hoje, e a palavra de ordem é crescimento, aleluia. O segundo tópico, o que o Senhor requer de nós, para que nós venhamos a ter o bom perfume de Cristo restaurado nas nossas vidas, é rever os nossos conceitos. Não deveremos ir segundo os nossos pensamentos, e os nossos conceitos é do jeito que Deus quer, na hora que Ele quer, na forma que Ele exige. Mais um exemplo do apóstolo Paulo. Se vocês quiserem pesquisar, esse primeiro que eu falei, né, esse segundo se encontra em Filipenses 3:8, capítulo 3, versículo 8, onde o próprio apóstolo Paulo, convivendo com doutores da lei, sendo ele um fariseu instruído na palavra, quando ele teve um encontro real com Cristo, ele reputou todo o seu conhecimento, trazendo para nós hoje o nosso achismo, reputou a esterco. Palavra forte, irmã. Em muitas versões está escrito assim: ele reputou todo o conhecimento e toda a letra que ele tinha a esterco, porque agora para ele, o que ele só queria saber era de Cristo na sua vida. Você está disposto? O Senhor tem novidade de vida para você. O primeiro é ouvir a voz de Deus. O segundo é rever conceitos. Devemos rever os nossos conceitos e os posicionamentos e decisões e atitudes que temos tomado até o dia de hoje. Está de acordo com a vontade de Cristo? É só isso que precisamos meditar. O terceiro é posicionamento, aceitar e obedecer à vontade de Deus em nossas vidas. Fazer como Isaías disse ao Senhor nosso Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Você ouviu a voz de Deus, você refez com os teus conceitos, agora posicione-se, porque a glória de Deus vai ser manifesta na tua vida, e você vai ver maravilhas voltarem a acontecer. E o quarto tópico, significa, né? Trabalho. Depois de nós ouvirmos a voz do Senhor, revermos os nossos conceitos, nos posicionar, dizendo: eis-me aqui, faça a sua vontade. Agora é colocar a mão no arado e seguir trabalhando e se posicionando naquilo a qual o Senhor separou a cada um de nós. Nós podemos ver em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, e Tiago no capítulo 2, do versículo 14 ao 18, falando sobre obras. Ali em Filipenses, no capítulo 2, 10, diz que fomos criados para as boas obras. Você pode verificar, eu que estou correndo aqui rapidinho. Fomos criados para as boas obras. Ei, se você não está frutificando na casa de Deus, se você não está frutificando para o reino, se os dons não estão abundando na tua vida, se você não está recebendo unção de acordo com o tempo passar, me perdoe, você ainda está perdido no tempo, e eu oro com que a tua cegueira venha a cair, porque se você não começou a frutificar em boas obras, tem algo de errado, não nasceu de novo, porque é bíblico que nós fomos criados para tais obras, e eu venho te perguntar: o que tens feito com o que o Senhor tem exigido de ti? Louvado seja o nome do Senhor. E em Tiago, no capítulo 2, versículo 14, do 14 ao 18, nós vemos ali ele descrevendo que a fé sem obras é morta. Ali ele confronta: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Que eu te mostro
as obras que eu faço através da minha fé. É impossível dizermos que temos fé e não frutificarmos. Agora, através do Espírito Santo, nós vamos estar orando, intercedendo, para que no teu coração, o Senhor traga à memória o que fez você parar de exalar o bom perfume de Cristo. Eu peço que você feche os olhos, que eu vou ministrando. Eu já encerrei, não quero me tornar enfadonha. Fizemos sim a leitura da palavra, e para o Senhor basta. Porque mais uma vez eu digo, o Senhor, segundo a sua palavra, Ele diz que, o que acontece? Ele diz que assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo que foi enviada. Eu peço que você se coloque de pé, que eu vou interceder pela tua vida. Vamos clamar que o Espírito Santo traga a tua memória, onde foi e o porquê você parou, porque eu vou colocar perante o nosso Deus a minha petição e a minha súplica, para que tudo aquilo que veio a te entristecer, venha ser restaurado nesta noite, porque a presença do Senhor, ela é viva no nosso meio. E eu peço, não endureça teus corações, abre os teus ouvidos espirituais e se coloque aqui na frente, você que quer receber virtude nesta noite.